O sucesso estrondoso da canção Careless Whispers, do cantor George Michael, e curiosidades que você não sabe, mas que você precisa saber. Esse é o tema que nós vamos falar nessa semana na Crítica Musical. Então, se você gosta dessa clássica canção aí da pop music, acompanhe nessa semana a Crítica Musical. Para você que gosta de música, a Crítica Musical é a pedida certa. E nessa semana, conforme já anunciado, nós vamos falar a respeito da canção Careless Whisper, do cantor George Michael. Isso mesmo, a canção Careless Whisper, do cantor George Michael, que é um dos grandes clássicos aí da música pop mundial. Mas, além de falar a respeito da canção, a gente também vai trazer algumas curiosidades, na verdade, 10 curiosidades aí a respeito dessa clássica canção que traz o saxofone que todo mundo conhece. Você pode até não conhecer o cantor, mas só de colocar a música e ouvir ali aquele saxofone inicial ali da música, você já sabe que é um grande clássico aí da música, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar a respeito dessa canção, que é um grande sucesso até hoje na música mundial, e como eu disse, um pouquinho aí, algumas curiosidades aí a respeito dessa canção, que é um grande sucesso, tá certo? Bom, o cantor e compositor George Michael é um dos maiores nomes aí da música mundial. Mesmo após o seu falecimento, o cantor continua aí dominando os streams, e até mesmo a venda de álbuns, Logo após o falecimento do cantor George Michael, ele continuou vendendo muitos álbuns aí, se tornando uma marca aí na música. Isso é incontestável. Mas o grande sucesso aí do cantor George Michael, na verdade, ele não veio diretamente ali em sua carreira solo. Na verdade, o grande sucesso que o cantor George Michael fez, na verdade, ele estourou de vez aí como um grande artista quando ele era do grupo Wham! Exatamente, que era uma boy band ali, na verdade uma das primeiras boy bands ali dos anos de 1980, a qual ele fazia um duo com o seu amigo, o Andrew Ridgeley, exatamente. E através dessa boy band, eles lançaram, na verdade, alguns álbuns, e entre esses álbuns, uma música acabou explodindo. Tanto que hoje tem muita gente que não sabe que essa canção ela veio do duo, que é o Wham! Na verdade, tem muita gente que acha que essa canção é da carreira solo do cantor George Michael. Mas não. Careless Whispers, na verdade, surgiu através aí do duo que era o Wham! Exatamente. E foi a partir dessa canção que o cantor George Michael ganhou essa notoriedade, Esse estouro mundial. E tanto que a música é um grande sucesso até hoje. E claro que além, da gente falar sobre essa questão desse sucesso que todo mundo já sabe muito bem da canção Careless Whispers, principalmente através daquele saxofone maravilhoso e marcante que todo mundo conhece muito bem, a gente vai trazer para vocês aqui hoje na Crítica Musical 10 curiosidades bem legais aí a respeito dessa canção, que é uma canção, como eu disse aqui, muito marcante, uma balada romântica, e essa é aquela canção que não pode faltar na playlist de quem gosta de música romântica. Então nós vamos trazer algumas curiosidades aí, que na verdade são coisas que poucas pessoas sabem e que eu acho, que vale a pena aí saber a respeito desse estouro mundial aí, tá certo? Então vamos lá. Entre essas curiosidades, eu acho que a primeira coisa que todo fã aí de música romântica, de toda pessoa que admira a canção Careless Whispers, é que é o seguinte, na verdade a canção ela foi lançada no dia 24 de julho do ano de 1984, isso mesmo, tá? Só que diferentemente do que muitas pessoas aí acreditam, a canção Careless Whispers ela não é do George Michael sozinho, não. Na verdade, a canção foi escrita por ele, mas ela veio a fazer sucesso através do grupo Wham!, como eu disse anteriormente. Na verdade, ela foi gravada no segundo álbum aí do Wham!, inclusive eu tenho o álbum aqui, porque muita gente acha, não, essa canção ela é do George Michael. Ela é sim do George Michael, mas na verdade, ela veio aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo, eu vou puxar mais pra cá. Vocês verem que bacaninha, não sei se vai dar pra ver muito direitinho, do grupo Wham!, tá vendo aqui, ó, nós temos o George Michael e o Andrew Ridgeley, tá certo? Aqui, ó, veio através do grupo Wham!. Esse trabalho, inclusive, aqui, ó, Make It Big, ele é o segundo álbum do Wham!. Pois é. Então, se você procurar a canção Careless Whispers, de repente, em alguma coletânea do George Michael, pode ser até
que você encontre. Mas ela é, na verdade, do grupo Wham. E ela está aqui praticamente aqui no segundo álbum do grupo Wham. Pois é, a primeira coisa que eu acho que todo mundo que gosta da canção deve saber, tá? Não é só do George Michael, não, é do grupo Wham, tá certo? E uma outra coisa bem interessante aí, além dela ser do grupo Wham, o George Michael, na verdade, ele fez essa canção quando ele trabalhava em um cinema. Ele trabalhava em um cinema ali na bilheteria, então no tempo que ele tinha, ele foi esboçando essa canção, que depois veio a ser gravada aí no grupo Wham, né, no ano de 1984, 3 anos depois, e virou esse estouro mundial, tá? A segunda curiosidade aí, a segunda, que eu acho que todo mundo que gosta dessa canção deve saber, que é o seguinte: essa canção, Careless Whisper, ela veio através de uma inspiração que o George Michael teve quando ele tinha 12 anos de idade. Quando ele tinha 12 anos de idade. Na verdade, foi uma experiência pessoal que ele teve ali, porque ele foi com a irmã dele para uma pista de patinação, quando ele tinha ali mais ou menos 12 anos de idade, e nessa pista de patinação ele conheceu uma garota chamada Jane. E aí ele meio que se interessou, aquele trem todo, mas ele não teve coragem de chegar nessa moça, porque ele era muito tímido, por causa da aparência, ele era muito novo, enfim, ele ficou muito vergonhoso para poder chegar na Jane. E aí, por causa da timidez, ele não teve coragem de chegar. Anos depois, ele encontrou com essa Jane, mais ou menos quando ele tinha ali uns 16 anos, só que na época ele namorava uma moça que chamava Ellen. Pois é. Só que mesmo namorando a Ellen, ele meio que começou a namorar com essa Jane. George Michael. Espertinho. Começou a namorar com a Jane ao mesmo tempo que estava com a Ellen. Pois é. E aí, não satisfeito, acho que são coisas da vida, né? Ele engatou mais um namoro com uma moça que chamava Alexis. Pois é. Só que acabou que a Jane descobriu. Olha o rolo. Ela acabou descobrindo e aí terminou com ele, aquele trem todo. E isso, na verdade, acabou marcando tanto o George Michael que ele ficou com um sentimento de culpa tão grande que ele acabou escrevendo essa música aí anos mais tarde. Pois é. George Michael. Um namoro é complicado, 2, 3, pior ainda, né? Pois é. Uma outra curiosidade, além dessa curiosidade sobre a inspiração da música, que muita gente, na verdade, nos anos de 1980, era o burburinho que saía na mídia, o pessoal achava, na verdade, que a inspiração para Careless Whisper tinha vindo através da atriz Brooke Shields. Eu acho que todo mundo lembra da Brooke Shields. Pois é. Todo mundo achou, na verdade, que tinha alguma coisa, que ela tinha sido a inspiração ali para a canção. Mas a gente sabe agora, né, que na verdade veio através de uma experiência pessoal pro George Michael, tá? Uma outra curiosidade, que na verdade agora é a quarta curiosidade, é que é o seguinte: a música Careless Whispers, ela acabou sendo meio que usada pela gravadora na época para fazer uma meia introdução da carreira solo do cantor George Michael, ou seja, uma música ali para já começar a despontar o cantor George Michael para a carreira solo. Exatamente, ou seja, fora do Reino Unido. Na verdade, eles queriam ultrapassar as barreiras, né, com essa canção, para que o George Michael ficasse um pouco mais conhecido como artista solo, e não mais como o duo que ele fazia parte, que ele, na verdade ele estava fazendo parte, que era o Wham. Exatamente. Então assim, foi um passo que eles deram primeiro ali, antes do George Michael lançar o álbum Fate. Que todo mundo conhece, o Fate é um grande clássico, vendeu muito, quase pareou com Bad, do Michael Jackson na época, de tanto que vendeu, tá? Então, essa canção foi uma estratégia da gravadora para já começar a despontar o George Michael como artista solo, tá? Uma outra curiosidade, agora a gente está falando da quinta curiosidade, é que somente a canção Careless Whispers, olha isso, somente a canção Careless Whispers, eu acredito que ela tenha sido divulgada através de EP. Só essa canção vendeu mais de 6 milhões de cópias. Se eu não me engano, não sei se eu estou falando coisa errada aí, para vocês que acompanham a crítica musical, agora eu vou mostrar em vinil. Eu acho, aqui ó, tanto que a gente tem até um selo aqui, ó. Olha aqui, ó, olha o que a gravadora fez na época. Colocou a canção Careless Whispers como o grande chamativo para esse disco aqui do Wham. Então eu acredito que tenha vendido mais do que o álbum, mais do que o Make It Big. Pois é, olha que loucura. Foi uma forma mesmo, olha aqui, Careless Whisper, interpretado por George Michael. Aqui no Brasil, então, deve ter funcionado muito bem. Tá vendo? Aqui o Make It Big em vinil. Claro que tem CD também, eu já vi mostrado para vocês. Mas olha só, foi uma estratégia da gravadora para poder fazer o quê? Fazer o George Michael vender milhões e já começar a dar esse passo aí para a carreira solo, tá certo? Além disso, além essa grande curiosidade, na sexta curiosidade que eu posso trazer aqui para vocês hoje, é que é o seguinte: a canção fez tanto sucesso, Careless Whisper fez naquela época, até hoje é sucesso, mas naquela época fez tanto sucesso,
que ela praticamente foi o primeiro lugar nas paradas musicais de 25 países. 25 países, incluindo, claro, os Estados Unidos, que é um grande mercado aí, eu vou falar musical, hoje streaming, um pouco fonográfico também, né? Ou seja, inclusive o George Michael, o sucesso dele foi tão grande lá nos Estados Unidos que ele teve certificado de platina. Só a música, só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Foi uma introdução para a carreira solo do George Michael, mas depois desse disco, o Wham fez mais um disco. Aí depois o grupo acabou e o George Michael foi para carreira solo. Mas esse foi o pontapé para a carreira solo do George Michael. Pois é, exatamente. Uma outra curiosidade bem interessante é que o próprio, que aí a gente coloca como sétima, o próprio cantor George Michael, ele nunca conseguiu entender por que essa música fez tanto sucesso. Tanto que ele declarou o seguinte: eu tinha apenas 17 anos e realmente não sabia muito sobre qualquer coisa. E certamente não muito sobre relacionamentos. Ou seja, ele tinha, assim, de fato, tido uma experiência pessoal ali quando ele era mais novo, e aí ele escreveu a música. Mas nem ele entendeu. Pois é, nem ele entendeu esse estouro, né, esse sucesso estrondoso aí de Careless Whisper, que acabou se tornando um grande hit. Como eu disse, colocou a música, só o sax, você já sabe que você já conhece a música. Você pode até não... Mas quem é o cantor? Ok, você pode até saber depois, mas a música, tenho certeza que você conhece muito bem, tá? Uma outra curiosidade, agora a gente está falando da oitava, é a seguinte: a música Careless Whisper, além de ter sido um grande sucesso, ela influenciou muitos outros artistas. Inclusive aqui no Brasil, isso eu achei muito bacana, porque na verdade eu sabia um pouquinho, mas eu nunca tinha assistido o vídeo. A música, ela ficou tão forte que ela influenciou, como eu disse, outros artistas. E a cantora Ivete Sangalo, inclusive eu gosto muito dela, eu tenho a discografia dela, tá aqui, tem os discos dela aqui. Eu sempre gostei muito da Ivete Sangalo, principalmente tem um disco dela que ela canta algumas músicas, uma coisa meio MPB. Eu gosto muito dela. Enfim, muito simpática, muito carismática, aquela coisa toda. E ela canta essa canção, Careless Whispers. Bate no YouTube aí que você vai achar ao vivo. Muito bacana, cantando em inglês. Não é versão não, tá? Cantando em inglês, ficou muito bom. E também tem a Gloria Groove. Pô, a Gloria Groove é um barato, super bacana também, ela tá aí agora estourada. Fez também, eu não sei se é uma versão ou se ela cantou, mas eu acredito que ela tenha cantado. Também fez essa grande homenagem aí pro nosso querido George Michael, né? Nosso saudoso George Michael aí. Ficou muito bacana. Então, olha o sucesso dessa música. Tanto que influenciou até artistas nacionais. Agora eu fico pensando, imagina o sucesso que essa música foi aqui na época, hein? Pois é, deve ter sido uma coisa louca, né? Mesmo com essa coisa do pop rock, deve ter vendido horrores aqui, tá? A nona curiosidade que eu quero trazer para vocês a respeito da canção é que é o seguinte, eu já falei aqui umas 2, 3 vezes, é o seguinte: o saxofone dessa música, claro que você conhece, só de colocar você já sabe. Pois é uma canção muito conhecida. Pois é, ele é tão marcante que, como eu disse, mesmo se a pessoa não sabendo quem que é o intérprete, sei lá, ou quem fez a música, enfim, acaba conhecendo a música por completo. Primeiro por causa do refrão, né? Que ele é muito forte, aquela coisa toda, né? E outra coisa, a gente fala muito sobre a questão da melodia. Pois é, uma melodia muito bonita. E pensar que a própria melodia da canção, quando o George Michael fez, ele já foi pensando nela. Olha pra você ver, ele estava dentro de um ônibus. Devia estar indo para o cinema que ele trabalhava, ficou pensando na melodia, chegou, escreveu. Olha como é que as coisas acontecem. Pois é, então, como eu disse, uma outra curiosidade: o saxofone é muito marcante. Você pode até não conhecer quem é o cantor. Quem é o cantor? Pois é, mas a música eu tenho certeza que você acaba sabendo, tá? E, para poder fechar aqui as 10 curiosidades aí a respeito de Careless Whispers, do cantor, né, e compositor George Michael, na época que ele era do grupo Wham, é o seguinte: na verdade, essa canção, a Careless Whispers, ela foi responsável, como eu disse, por estourar o cantor George Michael como artista solo. Isso aí não tem como. Além disso, acabou chamando a atenção de outros artistas, de outros produtores, para o George Michael participar de projetos pessoais. E aí, quando eu estou falando de projeto pessoal, é porque foi só ele, sem o Andrew Ridgeley, que é o amigo dele do Wham. Só ele mesmo. Tanto que, olha para vocês verem, ó. Antes mesmo dele sair do Wham, ele cantou. Na verdade, essa aqui eu acho que ele cantou, ele já tinha saído do Wham, não estava saindo. Ele cantou com a Aretha Franklin, inclusive é uma música muito bacana. Bate aí, George Michael e Aretha Franklin. Muito legal. Você já viu que já tinha aquele aspecto do Fate, que é o primeiro álbum do George Michael em carreira solo. Então ele cantou com a Aretha Franklin e também participou do Live Aid. Aí ele cantou com o Bono Vox, do U2, o Sting, que tinha pouco tempo, talvez, que tinha saído ali do The Police.
O Simon Le Bon, que é do Duran Duran, todo mundo sabe que eu gosto muito. O Boy George, pois é, ele cantou com o Boy George, Paul Young e o Phil Collins. Inclusive eles cantaram em uma música, e olha que legal, uma música de Natal, bem dentro do período que a gente está agora. Ela chama Do They Know It's Christmas? Muito bacana essa música, se você colocar aí você vai ver. E o George Michael já está fazendo ali o quê? Ali meio que aquela amostragem do que ele era capaz em carreira solo. Pois é, e essa música, se eu não me engano, é de 1984, 85, bem a época do When. Você vê como é que a gravadora trabalhou para que o George Michael já começasse a despontar com carreira solo, aí ele participa de outros projetos. Pois é, tudo isso para o cantor George Michael despontar aí como artista solo. E pelo que a gente pôde perceber, deu muito certo, até porque a discografia do cantor George Michael é muito boa. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu gosto do George Michael desde criança. Eu fui influenciado, pois é. Eu lembro quando eu tinha uns 13 anos de idade, chegava correndo da aula, o meu irmão tinha uma fita do George Michael. Eu não me lembro se era de um álbum ou se era uma coletânea. Eu sei que tinha muita música boa do George Michael. Eu checava e colocava. A fita, olha pra você ver, eu lembro de eu colocando a fita. A gente não tinha os CDs ainda. É isso mesmo, a gente não tinha os CDs. Eu lembro, eu tinha uns 12 para 13 anos. Eu chegava correndo da aula, aquele desespero para ouvir música, maluco. Chegava, colocava a fita, escutava o George Michael. Então, assim, ele tem uma discografia muito boa. O When, na verdade, eu fui conhecer já mais velho. Eu não sabia que o George Michael tinha um grupo antes. É complicado, né? Eu fui apresentado ao George Michael como artista, né? Através dos discos e tal. Então, eu não sabia que ele era do grupo When. Mas me influenciou muito, eu gosto muito. E a discografia do George Michael quanto do When é muito boa. Então é isso, pessoal. Essas são as curiosidades aí, as 10, né? Vou até fazer certinho aqui, as 10 curiosidades aí a respeito da canção Careless Whispers. Eu tenho certeza que depois do vídeo você vai colocar para ouvir aí. Coloca mesmo, que essa música é muito bonita. Essas, então, são as curiosidades a respeito da canção Careless Whispers, do cantor George Michael. Espero que vocês tenham gostado. Além de falar aqui a respeito das 10 curiosidades aí sobre a canção Careless Whispers, do cantor e compositor George Michael, eu vou mostrar para vocês também o que eu tenho, tanto do When, quanto também da carreira solo do cantor e compositor George Michael. Então vamos lá. Eu vou tentar começar aqui, deixa eu ver, eu vou começar pelos vinis. Vamos lá então, pelos vinis. Eu tenho o When Make It Big, que eu já havia mostrado para vocês aqui, que esse trabalho que inclusive, ó, a promoção aqui da gravadora, já para fazer sucesso em carreira solo. When Make It Big, que é muito bom. Lembrando, gente, que esse trabalho aqui do When, ele é muito bom. Ele tem, olha só, Wake Me Before You Go Go, Wake Me Up Before You Go Go. Pois é, lembrou aí, né? Tem essa canção, tem Everything She Wants, Somebody Tell Me. Eu não vou conseguir puxar aqui igual o George Michael, mas é uma canção muito conhecida também. E a gente tem Careless Whispers, que é um grande sucesso, né? Inclusive, ela foi escrita pelo George Michael, mas ela tem coautoria tanto do George Michael quanto do Red Ridgely, né? A gente não pode também deixar de falar que é dos dois, né? Até, né? Seria uma sacanagem. Então, enfim, tem o Make It Big, que é um trabalho muito bacana do George Michael. Claro que eu tenho Fate, inclusive eu já fiz a crítica a respeito dele. Esse trabalho de George Michael é um clássico. Esse trabalho vendeu tanto que ele pareou com o Bad do Michael Jackson. Ele quase incomodou o Michael Jackson, hein? Tenho certeza que incomodou. Esse trabalho do George Michael é incrível, eu adoro ele. Aí é claro que eu tenho esse clássico. Lembrando, não é essa capa não, tá, gente? O Listening Without Prejudice. Esse trabalho do George Michael é incrível. Aqui tem uma foto dele aqui que eu coloquei por cima, que é um encarte. Mas na verdade a capa é essa aqui, tá, gente? Eu tenho ele em CD também. Aqui, ó, que legal. Esse trabalho é muito bom. Listening Without Prejudice. Eles falam que é um 1, que na internet você consegue encontrar um tal de um 2. Eu não sei se é oficial. Eu achei até a capa na internet. Depois você procura aí. Bem legal. Aí eu tenho também, esse aqui é muito legal do George Michael. É o George Michael and the Queen, with Lee Stanfield. Na verdade, esse trabalho do George Michael foi quando o grupo Queen fez aquela homenagem, fez aquele show para poder homenagear o Freddie Mercury, que havia falecido há pouco tempo. Fizeram um show com o Elton John. Aí a gente tem a Annie Lennox, né, que é do Eurythmics, o George Michael, e tem muito artista bom. E o George Michael fez esse disco separado do show. Ele deve ter pegado, né, os direitos da parte da participação dele. E aí ele fez esse disco que é muito bom. Inclusive, Somebody to Love aqui com o George Michael é uma coisa que você não acredita. Se o Fred Mercury canta muito, você tem que ver o George Michael cantando aqui também. É lindo, tem que escutar. Tem esse trabalho, tá? Isso em vinil. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, vou tirar os plásticos aqui, vou mostrar o que eu tenho em CD. Vamos lá, vou começar pelo próprio When, que é um grupo que eu gosto muito, então vamos lá.
Make It Big, que eu já havia mostrado para vocês aqui, do When. Aí eu tenho Fantastic. Esse aqui é o primeiro do When, tá? Olha como é que o George Michael tá diferente. Novinho, né? Aqui, ó, muito legal. Aí eu tenho o terceiro do When aqui, ó, que é o Music from the Edge of Heaven. Não é um disco muito bom, não. Não achei muito bom, não. Eu tenho porque eu gosto muito do George Michael, do When e tal, mas não é um disco muito bom, não. Mas tá aí, é uma dica aí, caso você queira escutar, tá? E aí, tem essa coletânea incrível, 14 Greatest Hits do When, chama The Final. Esse aqui foi sucesso na época, não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito, mas enfim. When, The Final, muito bom também, tá? Só música bacana. Todos os registros do When, tá? Estão aqui. E aí, claro, que eu tenho do cantor George Michael, né? Fate, que é muito bom. Aí, não tá muito na ordem aqui, não, mas não tem problema não. O Ladies and Gentlemen, que é uma coletânea dupla do George Michael, que tem um kart maravilhoso, tem que ter. Na época ele trouxe a canção Outside Yes, que é uma música incrível também, tá? Aí a gente tem o George Michael Sinfônica, que é um dos últimos trabalhos do George Michael. Esse trabalho dele é incrível. Eu ganhei de um amigo também, jornalista. Incrível esse trabalho. Aí, claro que nós temos o Listen Without Prejudice, que é muito bom. Ô, disco bom. Esse aqui é um clássico mesmo. Inclusive, ele saiu numa edição clássicos da música e tal. Fizeram uma edição especial dele. Aí a gente tem o Patience. O meu é meio ferrado. Ele tá meio velho. Ele é de 2004. Não sei se vocês vão conseguir enxergar muito, mas enfim. O Patience, que é muito bom também do George Michael. Aí, não sei porque eu tenho Fate de novo. Eu acho que eu tenho Fate 3 vezes aqui, ó. O Fate. Pois é, rapaz. É tão ruim que eu tenho 3. E aí, né, maravilhoso. Eu tenho o George Michael, Songs from the Last Century. Esse disco é incrível. Quem produziu foi o Phil Ramone. Phil Ramone, ele já produziu coisas do Rod Stewart, naquele estilo mais jazz, Frank Sinatra. Se eu não me engano, também o Michael Bublé, né? Todo mundo gosta. Enfim, né, um artista incrível também. Ele tem esse estilo Frank Sinatra. Se eu não me engano, o Phil Ramone também já produziu coisas também do Michael. Então aqui, ó. Songs from the Last Century, esse disco é incrível. Fora que o vocal do George Michael é maravilhoso, né? E claro que eu tenho esse aqui incrível, Older, que é de 1997. Tô doido para comprar ele em vinil, e inclusive saiu ele em vinil, muito bacana, tá? E aí, para poder quase fechar, eu tenho o George Michael with Lisa Stansfield, que é aquela homenagem que eu falei com vocês que eu mostrei em vinil, que eles fazem pro Queen, né? Pro grande Fred Mercury. Incrível George Michael cantando Somebody to Love aqui. E aí, olha que legal, eu comprei esse aqui recentemente. Pois é, esse trabalho do George Michael é muito bacana. É, na verdade, o Listen Without Prejudice. E aí nós temos o acústico do George Michael, agora oficial. Foi gravado na época do Older, não saiu, não sei porquê, mas agora, logo depois a gravadora soltou. Ele é duplo, olha que bacana, pessoal. Ele é duplo, ó. Olha só. É o Listen Without Prejudice, mais o acústico. Aí tem o George Michael aqui mais atual, antes dele, né, do falecimento, e ele aqui em 1997, 98. Então é isso, pessoal. Esses são os trabalhos aí que eu trago do George Michael, só para complementar aí, para vocês verem que não é só curiosidade, é porque eu gosto muito do cantor, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu venho aqui hoje, então, mais uma vez aí para agradecê-los aí pela audiência, pela paciência. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo que a gente fez essa semana, de curiosidades aí a respeito, no caso da canção Careless Whispers, do cantor George Michael, que é um grande estouro, né, mundial. E se você ainda não é inscrito no canal, toda semana eu falo, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Pois é, inscreva no canal, mande pra gente dicas aí, eu vou deixar o e-mail que é o criticamusicalbrasil@gmail.com. Vou repetir, criticamusicalbrasil@gmail.com. Tá certo, pessoal? Manda lá pra gente alguma dica. George Michael veio por uma dica também. Alguém mandou pra gente ali. Pois é. Mandaram pra gente, se tiver alguma dica, alguma outra curiosidade, se você tem interesse que a gente fale, que mande pra gente. De qualquer forma, a gente vai continuar também seguindo aí essa linha. E é isso. Então, mais uma vez, eu quero agradecê-los aí pela audiência e pela paciência de sempre. E até semana que vem.